E aí, meu irmão, como é que vai, otário? Vamos continuar aí a fazer os videozinhos sobre Diablo aí. E eu acho que, rapaz, vamos falar sobre o assassino um pouquinho, né? Galera, eu tenho uma assassina bem fraquinha, ela é nível 40, ela tá no online, tá? O nome dela é Uma Cilada Bino. E assim, eu fiz ela. Mas eu particularmente eu não acho ela a personagem mais forte do jogo, nem de longe, não é. O que é que a assassina tem? Eu mudaria, particularmente. Em termos de artes marciais, eu não mudaria nada, cara. A galera reclama um pouco que Dragon Tail é uma habilidade que tem uma animação lenta, mas eu não tenho uma assassina de artes marciais aqui. E eu não testei. Mas realmente, essas animações, esses finish mobs, eles funcionam assim. Eu ataco uma vez com ele, usando habilidade uma vez. Ele tem três níveis, né? O charge um, por exemplo, de Trigger Strike. O primeiro charge é a primeira vez que eu uso a habilidade. Segunda vez que eu uso a habilidade, ele vai ter outro efeito. E na terceira vez ele vai ter um efeito máximo. Todas as habilidades elas têm três efeitos, né? De charge. E essas habilidades são muito boas. Por quê? Porque a assassina ela tem os três elementos, cara. Ela tem punho de fogo, punho de gelo, punho de trovão, punho de gelo, né? Que seria garra de trovão, lâmina de gelo. É isso mesmo. Punho de fogo, lâmina de trovão. É. Puta que pariu. Punho de fogo, lâmina de trovão, garra de trovão e lâmina de gelo. Beleza. E no final ela vai ter Phoenix Strike, uma habilidade que você vai escolher dos três carregamentos o elemento que você vai soltar. Então é muito interessante isso aqui, bicho. E aí tem muita sinergia, é muito legal. Então eu gosto dela assim, apesar de eu não ter feito, né, uma assassina assim, ter testado muito, mas eu gosto pra caramba, é um negócio muito interessante. Quando eu testei, eu gostei. Essa primeira habilidade, pra mim, das habilidades que o personagem já vem no nível um, pra mim, Tiger Strike é a habilidade mais forte do jogo todo, assim. Na minha opinião, a habilidade mais forte do nível um de qualquer personagem nível um. Tiger Strike da assassina é a habilidade mais forte. Porque você bota um ponto e a mana que você gasta é um ponto de mana só uma mana para você poder tirar quatro vezes o dano, porque esse 100% não é 100% do dano, é o dano mais 100%, então ele vai tirar 200 na verdade. Então esse charge 3 que tem 300%, na verdade quando você for usar, como é que solta? Atacando normalmente, sem usar o charge. Você vai tirar quatro vezes o dano, cara. Então isso é muito forte. É muito forte. E cada vez que você vai botando um ponto, vai aumentando. É de tanto que nem tem sinergia essa habilidade. Ela é tão apelona que nem tem sinergia. Eu acho que é uma das habilidades mais apelo do jogo, assim, sem sinergia, é essa aqui. Cobra Strike também é muito bom. Porque você recupera. Desculpa. Você vai recuperar mana e vida, né? Com um ataque. Por 2 de MP. Muito bom, bicho. Cobra Strike também. Então são habilidades boas. Ela na arte marcial. Ela é muito interessante. E ela pode usar escudo. É bem interessante. Eu não lembro se essa linha aqui, ela não tem sinergia, ó, pode ver, ó. A única que tem é Dragon Claw. É a única habilidade que vai ter sinergia, mas é com o Claw Mastery, né? Que é um Finish Move aí. Eu não testei. Essas aqui são é a linha que eu não testei. Eu não vi muita galera reclamando também, dizendo que é ruim, sabe?
Mas é interessante, bicho. São as habilidades interessantes. Não são de charge. São as habilidades dela que não são de charge. Beleza. Se eu não me engano, tem que usar as duas garras pra usar. Não tô bem lembrado aqui. Não tô lembrado. Até porque o jogo não tá avisando. Deixa eu ver. Finish Mob. Preciso ter um Dragon Finish Mob. Normal ataque. Beleza. As habilidades Shadow Discipline são as passivas dela. E ela tem muita habilidade passiva, cara. A assassina é muito interessante. Porque o summon dela tem sinergia. O summon dela ganha resistência. Diferente do druida, né? Então, pra mim, eu prefiro o druida porque ele se transforma. Porque ele vira outras coisas. Mas pra mim, a assassina é bem mais apelo, cara. Ela tem um summon diferente do bárbaro, né? E ela, na verdade, ela tem dois: Shadow Warrior e Shadow Master. Sendo que Shadow Master é melhor. Shadow Warrior, você controla melhor o que ele faz. Por quê? Por exemplo, o Shadow Warrior, se eu invocar um Shadow Warrior aqui, ele vai usar as habilidades que eu tenho. Por exemplo, eu invoco um Shadow Warrior. Pode ver que é fácil de você confundir a assassina com seu summon, né? Ele é uma versão preta, né, dela, meio que roupa preta, tal, da própria assassina. E só que é, ele vai usar as habilidades que tiver aqui da assassina. Se eu, por exemplo, tô com Shockwave e Light Sentry, ele vai usar, quando for usar a habilidade, ele vai usar só Shockwave e Light Sentry. Então é a habilidade que ele vai usar. Então ele é interessante porque ele fica usando as habilidades que vão estar nesses dois comandos. Se eu tirar e deixar ataque, ele vai ficar só atacando e usando Light Sentry. Então é bem interessante. Eu posso deixar ele fazer Fire Blast, que são as habilidades que eu posso substituir pelo ataque. É bem interessantezinho, né? Deixa eu ver aqui um lugar simples de testar. Vamos ver aqui. Ó, ele tá jogando, ó. Eu não fui eu que soltei essa armadilha, tá vendo? Aí tem o Shadow Master. O Shadow Master ele é muito mais forte do que o Shadow Warrior, só que ele vai ter todas as habilidades, ó. Ele tá usando uma habilidade que eu tenho, mas ele acabou de usar uma habilidade que eu não tenho. Então ele vai ter tudo. Só que na verdade eu não sei com que nível ele usa, né? Em que nível ele usa a habilidade. A galera diz que ele vai usando a habilidade de nível alto. Eu acho que ele usou, se não me engano, ele usou o Blade Shield. Essa habilidade aqui, ó, que ele tá usando. Ó, Spinning Blade, esse inimigo que chega muito perto, tal. Um quarto do dano da arma, né? Tal. É interessante. Ele usa uma habilidade que eu nem tenho. Então ele tem tudo. Ele tem todas as habilidades. Ele usa Phoenix Strike. Ele usa Cobra Strike. Ele regenera seu HP com Cobra Strike. Eu já notei isso. De repente meu HP estava regenerando com o Finish Move que ele deu. Então eu não sei se foi por ele ou por outro efeito, mas eu creio que tenha sido isso, que eu tenha usado Cobra Strike. Então a assassina ela é muito interessante, principalmente em artes marciais, que sinceramente é o melhor modo de jogar com ela, na minha opinião. Então Shadow Disciplines é bem interessante, ó. Vai ter o Claw Mastery, que é semelhante à habilidade de Mastery do Bárbaro, só que vai ser na arma que ela usa, né? Que essa arma é muito fraquinha. As garras dela, ó, eu já tô no pesadelo. Olha o dano que eu tenho, 2 para 15. Na verdade eu tô só usando essa arma. Tem mais forte do que ela, mas não é muita coisa. Mas eu só tô usando porque foi a arma que eu achei que dá mais ponto nos elementos, nas habilidades de assassina. Tem mais um por Assassin Skills essa arma. Eu não uso para atacar, porque eu tô usando a assassina de armadilha. Aqui. Eu também botei o capacete Lore,
né? Lore, que dá mais um por todos os skills, né? Muito bom também, né? Eu não tô, eu acho que não tem mais nada que dê mais skills pra ela. Depois eu treino mais. Foi a personagem que eu fui usar, né? Eu lembrei que eu tinha essa personagem há muitos anos. Na verdade, a maioria desses personagens que eu tô mostrando a vocês são personagens muito antigos que eu tinha no online há uns 2 anos atrás, 3, que eu testei no online. Aí quando eu fui refazer a conta, eles estavam lá na mesma conta. Aí foi muito legal, foi a mão na roda. Ela vai ter Burst of Speed também, uma habilidade muito boa. Ela anda numa velocidade, mas se eu usar Burst of Speed, ela vai andar em outra, vai andar muito mais rápido. Isso é muito interessante. É, ela tem outra habilidade também que não combina com Burst of Speed, né? Infelizmente, que é Fade. Fade é uma habilidade que dá resistência pra todo mundo. Se eu não me engano, deixa eu ver se Fade é em todo mundo. Não, é só nela, desculpa aí. Ela dá uma habilidade, ela tem essa habilidade Fade aí, que é muito boa. Ela aumenta todas as resistências e dá resiste às maldições, né? Então é muito interessante. Nesse meu caso, ó, só tenho 3 pontos e eu já ganhei 33 pontos de resistência em tudo. Olha aqui como é que tá meu quadro de resistência, ó. 75% resistência em raio. E eu não lembro, deixa eu ver aqui. E eu tô no Nightmare, né? Que no Nightmare a gente tem uma diminuição de resistência de 25%, se não me engano. Toda vez que eu ganho, que eu aumento a dificuldade do jogo, que eu vou para outra dificuldade, o jogo diminui a resistência que eu tenho, minha resistência. Então eu tenho que adquirir mais resistência para poder ter. O que são essas resistências? São resistência a dano elemental, ó. Fire, resistência, cold, lightning, poison. A minha mais baixa é poison com ela. Então, fade é muito interessante. Se eu usar burst of speed, ele tira o fade. Eles não ficam os dois ao mesmo tempo. São habilidades temporárias. Ela já diminuiu, ó. Minha resistência a fogo ficou 13. Já diminuiu bastante. Pra enfrentar chefe, fade é muito bom. Muito bom. Porque chefe usa muito dano elemental. Burst of speed quando estiver correndo. E fade quando for enfrentar um boss, alguma coisa assim. São habilidades interessantes. E eu só botei um ponto em cada, né? E se eu tivesse botado mais pontos, fade ia ser muito mais forte, né? Só que vai diminuindo, né? Tem habilidade que conforme você vai botando pontos, cada ponto que você bota dá menos porcentagem, né? Fade faz isso. Então é bem isso aí. O Weapon Block também faz isso aí, tem esse efeito, esse problema, né? Cada ponto, porque eu não posso chegar a um Weapon Block de 100%, senão fica imune a dano. Então o Weapon Block só funciona quando eu tô com as duas garras, né? Eu tenho 36%. Quando é que eu vou usar as duas garras? Provavelmente quando eu achar uma garra, outra garra que nem essa, que dê mais um pra skill de assassino. Aí eu troco por duas garras. Porque no caso eu tô usando assassina de armadilha, beleza? Aí a arma pra mim não influi tanto, porque eu não tô usando a arma. Shadow Warrior, Shadow Master. Shadow Master, que é a habilidade que eu estou usando, tem uma vantagem tremenda, cara. Olha só, ela tem uma porcentagem de resist wall. Toda vez que ela vai ganhando nível, ela vai ganhando uma resistência a elemento. Isso é muito massa, cara. Porque ela vai ficando resistente às magias. Então ela sobrevive muito mais do que outros summons. Porque ela tem mais resistência. Ela tem menos life, muito menos life do que o urso do druida. Mas ela tem resistência a elemento. Então ela vai sobreviver mais tempo também, né? Então é uma habilidade muito interessante o Shadow Master. E é um summon que substitui bem aqueles aqueles mercenários que você contrata, né? Substitui muito bem.
Ela vai ter essas habilidades aqui, ó, que são uma porcaria também. Eu não sei nem porque eu botei ponto em Mind Blast. Eu nem lembro qual foi o motivo de eu ter botado ponto em Mind Blast. Se foi pra dar stun. Mind Blast é uma habilidade que tem capacidade de conversão, mas não vale a pena não. Na minha opinião, não vale. Cloak of Shadows, né, deixa os monstros cegos. Psychic Hammer é uma porcaria. É uma habilidade muito bestinha, né? Que é só pra empurrar inimigo, dar uma de Jedi, mas não tem sinergia, o dano é muito baixo. Pode, pode. Eu tô fazendo um vídeo. E o dano é muito baixo. Então, Mind Blast não pode. Não é uma habilidade muito boa. Foi minha mãe aqui perguntando se pode botar o meu cuscuz. Cuscuz é vida, cara. E vou falar o que eu mudaria aqui. Aliás, antes de falar das armadilhas, eu vou falar o que mudaria em Shadow Disciplines. O que eu mudaria em Shadow Disciplines? Tem habilidades que não são úteis. Por exemplo, Psychic Hammer não é uma habilidade útil. Mind Blast não é uma habilidade útil. Então, assim, Venom ainda dá para ser utilizado, mas não tem sinergia. É um problema, né? É uma habilidade que deixa sua arma com veneno. Então não tem sinergia. Então, assim, são algumas habilidades que daria para colocar alguma outra coisa, não sei. Mas basicamente eu não mudaria muita coisa. Eu acho que a assassina tá bem do jeito que tá. O que eu mudaria são as armadilhas. O dano das armadilhas, cara. Qual é o lance das armadilhas? Você vai ver agora. Eu fiz uma assassina de armadilha, ó. Meu Lightning Sentry ataca 10 vezes. Uma armadilha de Lightning Sentry, ela ataca 10 vezes. E ela tira de 1 a 414 de dano. Você sabe que dano de raio, o dano mínimo é sempre 1, né? Então, são armadilhas que o dano é pouco, ó. Vai matar, uma hora mata, sabe? Então você tem que jogar muita armadilha, sabe? Pra matar todo mundo. Fica balanceado o game. Realmente tem um balanceamento. Só que para esse dano acontecer, eu basicamente eu tô nível 40, pô. Então minha armadilha, ela pode tirar 20, como ela pode tirar 30, como ela pode tirar 10, como ela pode tirar 200. Ela só não pode tirar mais de 140, 114, 414. Ela só não pode tirar mais que 414. Então, esse é o problema da armadilha, que o dano tá muito baixo, cara. Eu no nível 40, eu não sei se eu fui enfrentar o Duriel. Pronto, quando eu for enfrentar o Duriel, eu vou sofrer bastante, porque provavelmente eu vou botar 5 armadilhas aqui, o máximo são 5. Vai ficar atacando ele. Ele vai ter uma resistência. Ele vai ter ao dano da minha Master, né? Minha Shadow Master. Mas em compensação, ele vai tirar o dobro dela, né? Que tem todo esse lance, né? Que mercenário e mercenário e sumo, o dano de chefe é dobrado. Então tem todo esse lance. Eu basicamente acho que a assassina tem esses defeitos aí, sabe? Olha só. 2, 3, 4, 5 raios para matar um monstro que eu poderia matar com muito mais facilidade, né? Olha só. Tudo bem, passou 3 raios. Outra coisa, para eu ter essa facilidade de matar os monstros, ó quantas armadilhas eu joguei para matar esse monstro aqui. 3 armadilhas.
Cada armadilha é 20 de MP, então eu gastei 60 de MP. Ela consome muito MP, muito. Tem gente que aconselha você botar ponto em Cobra Strike para recuperar esse MP. Então ela vai ficar um personagem de dano melee, que não é muito a lógica da assassina de armadilha, para poder recuperar todo esse MP gasto. Ela tem uma habilidade interessante chamada Death Sentry, que é uma habilidade muito boa, que ela tem uma espécie de Corpse Explosion, que o corpo dos inimigos explodem e ela pode tirar de 40 a 80% do HP do corpo do inimigo que morreu. Então ele vai explodir. E cada ponto que eu dou vai aumentando a distância que vai tirando. O problema é que essa porcentagem de 40 para 80% nunca aumenta. Então é muito fixo. Mas em compensação é interessante. É uma habilidade muito boa. E é a habilidade que eu estou mais focada. O problema é que ela tem pouca sinergia. A única sinergia de dano que ela tem é Light Sentry. Light Sentry tem 3 sinergias de dano. 12%, que seria Shockwave, Charged Bolt e Death Sentry. Então Lightning Sentry no final vai tirar muito mais. Então, e Death Sentry tem outra sinergia que seria Fire Blast, que é uma coisa um pouco chata. Por quê? Primeiro, Death Sentry, para eu poder soltar mais, ele soltar mais raios, a quantidade de raio que ele solta, eu tenho que botar 3 pontos em Fire Blast. Então a cada 3 pontos em Fire Blast vai aumentando a quantidade de raio que Death Sentry aumenta. Lembrando que esses mais skills que eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 mais skills para cada habilidade por causa do equipamento. Esses 2 skills que cada habilidade minha tem, ele não influi na sinergia. Eu até tava pensando um dia desse, caramba, ganhei mais skill, vai tudo ficar mais poderoso, não sei o que. Não, ele não influi na sinergia. Então eu tenho que botar, por exemplo, ele vem com 5 tiros de raio, né? Pode ver que se você puder ler, ó, no começo tem Shot Set Times, ele vem com 5. Eu tive que botar 6 pontos em Fire Blast, não aumenta nada na habilidade, só aumenta isso para ele poder soltar 7 raios, 2 raios a mais cada armadilha de Death Sentry. Então foi uma coisa meio mal pensada. Poderia ter deixado isso para acontecer com Shockwave, por exemplo, e dar uma sinergia de dano a Shockwave, porque ia aumentar o dano tanto de Light Sentry como o dano do Death Sentry se isso acontecesse. Shockwave tendo 2 sinergias, uma para aumentar a quantidade de tiros e outra para aumentar dano. Ia ser muito mais interessante. Então esse é o grande defeito dessa habilidade, na minha opinião. Lightning Sentry é muito bom, mas ele é mais forte por causa de sinergia. É de tanto que no começo ele tira menos do que Death Sentry, se você for olhar, mas ele supera por causa das sinergias. Ela tem as habilidades de fogo, são essas 3 aqui. Eu particularmente eu gosto dessa aqui, Wake of Fire, mas o dano é muito pequeno, e só atira 5 vezes e o dano é muito pequeno. Mas em meio de jogo ela é a melhor habilidade. Tipo, você tá no nível 15, nível 18, ela é a melhor habilidade. Ela é melhor do que Charged Bolt Sentry, né? O Wake of Inferno pra mim não é uma habilidade muito boa, porque ele praticamente é um spray. Ele parece um spray, é até feio visualmente. Essas habilidades aqui elas são meio que inúteis, né? Blade Sentinel é uma habilidade que tira pouco. Ela tira 3/8 do dano da arma, né? Mas em compensação, e ela tira 6 para 10 de dano. Mas em compensação é uma lâmina que ela só funciona nos primeiros níveis.
né, de dano. O dano é muito baixo e não tem sinergia. Blade Fury é a mesma coisa. Blade Shield é a mesma coisa. O dano é até alto, mas e tira muito MP, 27 MP para ela é muito, né? Então são habilidades que você pensa. Se bem que depois de um tempo, eu acho que essa é a personagem que eu tô mais demorando para falar. Depois de um tempo, você vai ter armaduras, equipamentos que vão dar MP. Então fica bem interessante. E vai ter mana list também. É isso aí, galera. Valeu, deixe seu dislike e me ajude a tornar esse canal mais odiado do YouTube. Valeu!